Eu sempre digo que sou professor, estou vereador. E eu entendo que, como professor, nós devemos preservar a história do município de Araiosa. Um povo sem história é um povo sem memória. E eu queria aqui voltar para falar de um assunto que aconteceu no primeiro mandato da prefeita Luciana Trinta. A biblioteca municipal era um prédio que, no governo do saudoso Vicente de Paula Moura, percebendo a importância daquele prédio para a história do município de Araiosa, ele fez uma reforma, mantendo as características originais do antigo prédio da usina, onde funcionou a casa que fornecia energia para a cidade de Araiosa até o ano de 1975, quando foi inaugurado a energia elétrica vindo lá de Boa Esperança. Percebeu que aquele prédio tem uma história do município de Araiosa. No entanto, a prefeita Luciana simplesmente descaracterizou o prédio, transformou o prédio num caixote, que ali perdeu-se as características originais, onde, quando foi reformado, veio o presidente, na época senador da República, José Sarney, que inaugurou a Biblioteca Humberto de Campos, que funcionou até o final de 2020, que no seu agora segundo mandato, a prefeita Luciana fechou a Biblioteca Municipal de Araiosa, que foi a primeira biblioteca registrada, inaugurada pela excelência presidente Sarney. E a gente observa a tentativa de desconstruir a identidade do povo de Araiosa. A segunda alteração que a prefeita fez foi mudar o nome do hospital municipal, que recebia o nome da padroeira Nossa Senhora da Conceição, para centro de referência, no seu primeiro mandato. No seu segundo mandato, aqui não está o vereador Alex, entrou com o projeto denominando o novo mercado público de Araiosa de Brizola, em homenagem ao Hernando, que era vigia e que morreu no trabalho, foi assassinado dentro do local de trabalho do atual mercado, merecedor desta homenagem ao mercado público. Mas, mais uma vez, para tirar a história de Araiosa, se colocou apenas mercado municipal, que, por sinal, já devia estar funcionando, e que até hoje não está. O estádio municipal, que até o final de 2020 estava todo lacrado,
porque eu entrei no Ministério Público fazendo uma reclamação do perigo que representava aqueles buracos, aquele espaço fechado. E logo após assumir a prefeitura, ficou totalmente em abandono, até o portão levaram. Como é o nome do estádio? Cardozão. Será por que esse estádio está totalmente abandonado? A escola da placa, uma escola bonita, recebe o nome de quem? Raimundo Nonato Cardoso. E aí eu fico pensando, aquela escola devia estar na prioridade das reformas, que é uma escola central, que atende toda a região, mas está lá, totalmente abandonada. Eu fico pensando, nós que nascemos nessa cidade, nós valorizamos a nossa história, a história do município de Araioses. Que já está retratada em algumas literaturas. Esse aqui é um dos livros que fala da história de Araioses. Panorama Histórico Tutóia e Araioses. Esse livro aqui é um livro do início do século XX, escrito pelo padre Assis Memória, que por aqui passou, escreveu este livro, que estava abandonado, a cópia original, lá no sebo, no Rio de Janeiro, e que nós tomamos conhecimento e nós republicamos o livro do padre Assis Memória, que conta a história do município de Araioses, do seu trabalho pastoral e da história do município de Araioses, do início do século XX. Memórias de um Cúria. Foi editado, não foi editado, foi transcrito na sua originalidade, para que a história do município de Araioses não ficasse perdida e as novas gerações pudessem conhecer cada detalhe do que era, do que foi e do que é o município de Araioses. Outro filho ilustre dessa cidade, Francisco José Silva dos Santos, da família Prado, da família Reis. Ele escreveu a história de Araioses dos anos 50, do seu período de jovem, de como era Araioses nos anos 50. Está aqui a memória de como era a sociedade, de como viviam, quem eram as figuras tradicionais, quem era a população de Araioses, quem eram essas figuras folclóricas da nossa sociedade. Ele escreveu, porque ele se identifica com a cidade de Araioses, com o município de Araioses, assim como também meu filho, José Arnaldo Júnior, ele morou em Parnaíba, fez sua graduação em turismo, assim como os jovens de Araioses, não encontrou mercado de trabalho nesta cidade e teve que ir buscar a oportunidade
em outras cidades, porque aqui as oportunidades não chegam a todos. Não existe o empreendimento, não existe políticas públicas para atrair empresas, para criar um ambiente em que os jovens possam ficar nesta cidade e aqui fazer essa cidade crescer, desenvolver. Mas ele, como filho de Araiosa, como neto de Pedrinhas, um povoado do município de Araiosa, ele fez a sua monografia escrevendo a relação do turismo no Delta do Parnaíba com as comunidades locais, destacando a percepção dos moradores da comunidade de Pedrinhas, município de Araiosa, buscando a identidade daquela comunidade se reconhecer como agricultores familiares, catadores de caranguejo. E ele foi mais além, foi para a Bahia, só, porque ele tem o espírito de aventureiro, não encontrou as oportunidades aqui, e foi para a Bahia. E lá ele fez um curso de mestrado. E ele ampliou a pesquisa dele, garantindo a sua identidade como araiosense. Ele ampliou sua pesquisa. Processo de construção da identidade da comunidade Pedrinhas, no Delta do Parnaíba, em Araioses, Maranhão, e suas relações com o trabalho. Sentimento de pertencimento, e não de apagar memórias, e não de desconfigurar a história deste município. São Luís do Maranhão, vou lá para a capital, São Luís do Maranhão, se identifica e não quer perder esse orgulho de ser a única capital fundada pelos franceses. Olha só, de ser a capital fundada pelos franceses. E lá, São Luís tem um aglomerado de prédios que ao longo da história foi tombado, não foi modificado, e com o desenvolver se tornou patrimônio histórico da humanidade. Para quem não tem essa percepção, vai olhar simplesmente uns prédios em grande parte, alguns se deteriorando por falta de manutenção. Mas as reformas estão mantendo as características dos prédios antigos. Um pedacinho da Europa, no Maranhão, está lá o patrimônio histórico. Valorização da história de São Luís, dos ludovicenses, que além de ter o sentimento de ser fundada pelos franceses, é a capital dos grandes escritores do Brasil. A Atenas brasileira, a Atenas, lá na Grécia, dos grandes filósofos, e o Maranhão recebeu o título de Atenas brasileira. Valorização do sentimento de pertencimento, de algo bom. Aqui Araioses não. Aqui se tenta desconfigurar a história do povo, dos filhos dessa terra.
E aqui, se você for puxar a história, temos muitas histórias desconhecida pelo presidente da Câmara, que visita Araioses há 18 anos. Tem sim domicílio eleitoral, foi votado, é vereador, mas ele se sente pertencente a São Luís. Lá é a residência oficial onde vive sua família. Tanto é que se percebe isso. O vereador tem que ir toda semana para São Luís. E eu fico pensando, Araioses tem pouca literatura, as histórias, muitas estão morrendo, poucos conhecem quem foi Dona Maria Fininha, Dedé, Boca de Soia, a família Biló, família Quaresma, família Coutinho. E eu queria perguntar ao presidente, Luiz Fernando, a reforma do prédio já terminou? Ainda não, e estou cobrando porque o prazo já venceu. Pois é. Eu adentrar no prédio da Câmara Municipal, vendo já a fachada toda pintada, percebi que até o momento foi retirado o nome do prédio, saudoso presidente Elcio Coutinho, presidente desta casa, homenageado por esta casa, não está. Não estou dizendo aqui você me concede a parte, senhor? Que não vai ser colocado, mas foi a primeira coisa que eu vi, observei, e a fachada já está pintada. Inclusive, senhor presidente, eu até tinha passado e iria lhe perguntar isso, mas estava esperando algumas coisas ainda ser terminadas, que ainda vejo que ainda está inacabado aqui as obras do prédio, e iria esperar isso terminar realmente para poder perguntar se esse nome iria voltar para aquela fachada. Com certeza, como eu disse agora há pouco, não foi terminada a obra. Pode ficar despreocupados em relação a isso. Então, o presidente tem 18 anos militando aqui no município de Araioses. Meu pai é de 38, da época que foi emancipada esta cidade. Tem 86 anos, que é a idade de emancipação do município de Araioses. E nós temos essa identidade aqui. E eu chamo a atenção justamente por isso, porque todos buscam preservar a identidade, se sentir pertencente à sociedade. Nós temos um grupo de Facebook denominado Eu Amo Araioses. E a gente posta fotos da cidade. E as pessoas que estão distantes, porque não tiveram oportunidade neste município, fica agradecido por estar tendo esta relação, tendo este reconhecimento, vendo, se sentindo, relembrando o seu passado neste município, o saudosismo, a vontade de voltar para o seu torrão, a vontade de ter ficado aqui, mas infelizmente as oportunidades não surgiram. E nós temos aqui tantos outros, os beatas,
o Eduardo Reis, que foi advogado aprovisionado, os Carvalhos, os Monteiros e tantas famílias emergentes do nosso município. E eu queria falar um pouco também de Dona Gentileza, uma pessoa, como já foi lido aqui no documento que me enviaram, merecedora de todas as homenagens. Merece que seja colocado o nome dela, sua memória seja preservada. Mas é preciso se conhecer a história do município para não estar cometendo erros e fazer com que esta casa cometa erros. Como já foi esclarecido aqui, hoje, atualmente, o terreno que está à praça não é domínio da prefeitura. A prefeitura teve 5 anos após o contrato, em 1999, de construir a praça e urbanizar o conjunto. E não fez. E pelo contrato, a área que está a praça hoje voltou a ser do loteamento Jussara, do espólio de José de Ribamar Souza Machado. Para isso, quando a comunidade solicitou a construção da igreja, foi feito o termo de doação. Por que foi feito novamente? Porque aquela área não pertencia mais à prefeitura, porque não cumpriu o contrato. Mas eu sei que, como estou dizendo, a gente tem que ter muito cuidado, porque as pessoas muitas vezes pode estar analisando por outro ângulo. Aqui eu não estou desmerecendo Dona Gentileza, pelo contrário, sua família veio aqui, se instalou, que tem um Frank, que deu continuidade ao seu trabalho. Hoje é farmacêutico, continua no ramo de farmácia, com a memória da mãe. Inclusive o nome da farmácia é Gentileza. Acho que Dona Gentileza deve ser reconhecida. Como entrei também aqui com um projeto de lei, um requerimento, na verdade, indicativo, o mercado público vai mudar. Naquele espaço ele vai ser ocupado. E eu sugeri aqui para a prefeita que fosse construído o Centro de Economia Solidária. Seria um espaço muito importante de visibilidade no município de Araiosa para se homenagear a Dona Gentileza, bem próximo de onde ela prestou serviço, que foi por muitos anos ali no prédio que pertencia a seu Wallace Gonçalves, próximo daquela praça, e também próximo aqui do atual prédio onde está o Frank. Portanto, meus amigos araiosenses, nós temos que preservar a história do município, agregando valores, mas sem desconstruir a nossa identidade, a nossa como dizer, o nosso amor por este município. Nós amamos esta cidade, nós queremos que ela cresça e se desenvolva, mas que não esqueça do passado, de quem foi aqueles que construíram a história do município de Araiosa, e não com tentativas de apagar o que já foi construído. Só era isso que eu queria esclarecer para a população de Araiosa. E demais, se o projeto for
para a votação, de já, projeto nada contra, mas vou me abster do voto.